1985, o escoteiro Marco Aurélio desapareceu durante uma incursão no Pico dos Marins, ponto mais alto do estado de São Paulo. A história é muito bizarra e possui alguns detalhes que chamaram a nossa atenção. Assim, em janeiro de 2014, nos dirigimos até a cidade de Piquete, no sopé do Pico dos Marins, em busca de mais informações com a pessoa que pesquisou a fundo este caso, o vereador Rodrigo Nunes, formado em jornalismo e autor de 2 livros sobre o assunto. Soubemos que você até editou 2 livros a respeito, né, que você está bem inteirado a respeito desse episódio, né? Então a gente gostaria que você pudesse dar para a gente um relato, que você esmiuçasse para nós toda essa ocorrência, como tudo começou, né? Todo mundo está muito curioso para isso. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é um prazer receber vocês aqui em Piquete, né? Fico muito contente e feliz de saber que quanto mais pessoas se interessam por essa história polêmica e ainda uma incógnita, né? Um quebra-cabeça a ser montado, ainda faltam peças para se encaixar nessa história. E aí é que eu fico feliz, porque quanto mais pessoas se interessarem, mais a gente consegue, não permite que a história caia no esquecimento. A gente mantém essa história viva, até porque eu acredito muito no desfecho, né? Eu, há quase 10 anos eu venho trabalhando nessa história, né? E venho com um objetivo, com uma meta de concluir, de achar respostas, de encontrar, até por conta do sofrimento da família, né, que permanece até hoje, e eles querem também encerrar a missão deles aqui na Terra, sabendo o que aconteceu com o filho, né, os pais que moram em São Paulo. Então eu tive essa oportunidade de me deparar, de me encontrar com essa história do Marco Aurélio, quando trabalhava como guia de turismo, né? Eu fiz técnico em turismo antes da minha faculdade de jornalismo e depois trabalhei 8 anos subindo e descendo a Mantiqueira, especificamente o Pico dos Marins, fazendo a travessia também Marins-Itaguaré, que essa travessia elas são 2 noites e 3 dias. 2 noites e 3 dias, fazendo a travessia Marins-Itaguaré. O Marins é o nosso ponto mais alto do estado de São Paulo, 2.422 de altitude. E eu muitas vezes tive a oportunidade de levar turistas para lá, de diversas idades. Dormi lá, campei lá, fazia bate e volta, 3 horas e meia, aproximadamente 3 horas e meia de subida. 3 horas e meia de subida, né? Caminhada forte. Uma caminhada forte. Pedra sobre pedra, né? A vegetação ela tá bem baixa. A gente pega de mata fechada mais aproximadamente uns 40 minutos de caminhada em mata fechada, e o resto é tudo montanha mesmo, rocha, né? O período aqui mais... a temporada de montanha nossa aqui é inverno, por conta de ser um inverno seco, não chove muito, né? Mais seguro de se escalar. Mais seguro de se escalar, propício para atividade de montanha, de escalada, aqui, né? Porque a gente não corre o risco de pegar tempestade. Eu, por exemplo, já peguei lá em cima ventos de 100 km por hora. Não deve ser muito agradável. É uma coisa muito louca mesmo, né? Você vira pipa se não tomar cuidado. E tem situações assim lá que você, quando baixa uma neblina muito forte, você pega uma tempestade lá, você põe a mão aqui na sua frente, você não enxerga a mão. Né? Então você tem que sentar e ficar. Onde sentar, você para. Senta, espera, não sai do lugar. Não sai do lugar, não tem jeito. E já houve vários casos, né, aqui nos Marins, pessoas que vêm como aventureiros, não contratam guias, não contratam pessoas especializadas e acham que o grau de dificuldade é fácil, né? Porque lá o grau de dificuldade é médio, né? Nós não temos ângulo de 90 graus, então não se usa equipamento de rapel, não se faz... Não tem ângulo negativo, não nada. Tem, não.
Tem a outra vertente, Sim. a vertente que se sobe, que se faz o que nós chamamos de escalaminhada, umas 3h30 de subida, sai de madrugada, chega lá, curte todo o visual, toda a natureza. Essas 3h30 já é considerando os tempos de parada. Ah, sim, tá. Para uma foto, para um lanche, para respirar, até chegar no topo dele. Sei. Mas Gente, essa caminhada, existe outras que a pessoa pode, quem não conhece muito bem, pode se perder? Vocês têm uma Existe a trilha batida, picada, Aham. aberta em 1952. Essa trilha perdura até hoje. Mas existem vários outros caminhos. Ali é muito fácil de se perder. Quem não conhece a trilha principal se perde fácil. E acaba saindo em abismos, precipícios. É muito fácil de se chegar a um lugar assim que você se depara com... não tem mais acesso. E acontece muito de pessoas virem para cá para se aventurar. Direto o telejornal dá notícias de pessoas que ficaram desesperadas lá em cima. A grande... o socorro das pessoas lá em cima é um celular que pega muito bem. E muitas vezes as pessoas ligam para o corpo de bombeiros que vem de Itajubá e já vem com helicóptero para fazer o resgate. O que eu comecei a fazer? Comecei a procurar pessoas que trabalharam nas buscas do garoto Marco Aurélio. Tá. Porque isso aconteceu no dia 8 de junho de 1985. Sim. Resumindo, 4 garotos de 15 anos de idade, mais um chefe espanhol, já no Brasil há um tempo, Todos de escoteiros. 36. Todos escoteiros. Eles faziam parte do grupo Olivetano, de São Paulo. Número 244, 240, 240 era o número do grupo. E eles vieram no dia 6 de junho de 85 com o objetivo de subir o Marins. Até a subida era para medir o grau de conhecimento dos garotos, para que eles se tornassem sênior, passassem de escoteiro a sênior. Né? Sim. Então, além do desafio de subir o Marins, uma vez alcançado o topo, segundo o chefe Juan, eles seriam qualificados como sênior. Uma prova de graduação. Exatamente. E aí eles vieram no dia 6, chegaram aqui, encontraram o chefe escoteiro de piquete, que os conduziu até o local, apresentou eles ao senhor Afonso, que era um senhor que morava no mato. Esse senhor era mateiro, esse senhor conhecia muito bem a região, e esse senhor estava, a pedido do chefe escoteiro de piquete, preparado para subir com eles. Né? E num primeiro momento, no dia, eles dormiram de 6 para 7, de 7 para 8. 8 de junho era a subida. Eles saíram por volta de 8 da manhã. E negaram o acompanhamento do seu Afonso. Né? O chefe, que era o líder, rejeitaram. O chefe rejeitou, falou que não precisava, que ele era capaz, que sozinho ele conseguia. E já na subida, eles se perderam. Porque isso é cálculo. A gente faz um cálculo assim, eles saíram às 8 da manhã da base. Tá? Eles atingiram 1.200 metros de altitude às 2 horas da tarde, quando aconteceu o acidente na perna do garoto Oswaldo. Quer dizer, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 horas para atingir 1.200. Descreva esse acidente com o menino. Então, esse acidente aconteceu o seguinte. Primeiro, esse tempo é um absurdo. Né? 6 horas não se leva 6 horas da base até 1.200 metros. É muito tempo. É muito tempo. Normalmente você faz em quanto tempo? Uma subida? Que eu faço em 1 hora. Então realmente. Ficaram 5 horas perdidos praticamente. Eles se perderam na subida. E aí quando esse acidente narrado pelo Oswaldo Lobeiro, o Oswaldo bateu o joelho numa pedra. E aí inviabilizou a excursão até o Marins. Eles decidiram retornar. Segundo o relato dos companheiros do Oswaldo, o Oswaldo ele chorava muito, gritava de dor, que ele não conseguia caminhar e tal. Então eles decidiram voltar. Nesse retorno, o Marco Aurélio pede para o chefe para ele descer na frente.
olha, o senhor me autoriza a descer na frente, eu chego lá no acampamento, providencio socorro imediato para o meu colega que vem vindo atrás e etc. O Juan não consultou os outros colegas, agiu arbitrariamente, até por conta de infração nas regras do escotismo, porque jamais se permite que alguém saia sozinho, né? Até a regra do militarismo é que sempre em dois. Sim. Né? Sempre em dois, nunca um vai sozinho. E aí ele permitiu que Marco Aurélio fosse com um giz e um apito. Marco Aurélio começou o giz para fazer sinal de trilha, por onde ele passava ele rabiscava a pedra com o número 240, e o apito para ser localizado pelo som. E esse 240 ele foi visto em 3 pedras depois que o Marco Aurélio se distanciou, se separou do grupo. Depois a umidade era muito grande, o inverno muito tenso, apagou esses sinais de trilha, né? Eles foram apagados. E aí o Marco Aurélio, depois de uns 15, 20 minutos que ele se separa do grupo, o Marco Aurélio não foi visto mais pelos companheiros, eles não conseguiram mais ter visão do Marco Aurélio. E aí o Juan se perde também, porque eles encontraram, segundo eles estavam transportando o Oswaldo numa maca. Dúvida também, porque não se sabe onde ele tirou a madeira para se improvisar essa maca com camisa. Eles ainda estavam na área de pedra. Eles ainda estavam na área de pedra, só pedra, não tinha vegetação. Então o que acontece nessa descida? Eles chegam num momento que tinha uma bifurcação entre as pedras. E ali o Juan diz, olha, não dá pra gente passar para o caminho da esquerda. E os garotos interpelam ele, dizendo, olha, tem um sinal de trilha aqui, e o Marco Aurélio pegou o caminho da direita. E o Juan, para não demonstrar que estava perdido para os garotos, ele fala, não, nós vamos pegar o da esquerda, e esse caminho da esquerda vai se encontrar com esse que o Marco Aurélio pegou lá na frente. E eles pegaram o caminho da esquerda e seguiram. Que conclusão? Esse é o relato dele. Tá. Passaram a madrugada inteira, quer dizer, o acidente aconteceu às 14 horas. Eles passaram a madrugada inteirinha perdidos, temperatura abaixo de 0, os garotos correndo risco de sofrer com a hipotermia ali, né? O Juan mantendo eles andando para esquentar o corpo, se afastaram aproximadamente 10 quilômetros do local, e aí quando eles chegam numa casa de um senhor, esse senhor diz para eles, olha, vocês estão a 10 quilômetros de distância da casa do seu Afonso, onde o acampamento estava montado. E aí eles retornam, né, pegam o sentido apontado pelo senhor e vão a caminho. 5h30 da manhã eles chegam no acampamento. Abrem o zíper da barraca já esperando o seguinte, nós não chegamos, mas o Marco Aurélio chegou com eles. Ele está na barraca. E eles foram direto na barraca. Abriram, não acharam. O Juan colocou os 3 garotos para descansar, porque estavam exaustos pela madrugada toda, e voltou sozinho para procurar o Marco Aurélio na mata. Ele ficou 4 horas. Ele nem sequer... De novo, saiu sozinho. Sozinho. Ele nem sequer foi até a casa do seu Afonso perguntar ao seu Afonso. Que as barracas estavam aqui, a casa do seu Afonso aqui. As barracas foram montadas no quintal da casa do seu Afonso. Sim, próximo demais. Ele nem sequer foi lá bater e chamar o seu Afonso. Olha, o senhor não viu o menino? O menino não chegou, o garoto... Não, ou o senhor não vai comigo porque o menino está desaparecido e ninguém melhor do que o senhor que conhece essa região, esses matos, essas coisas. Né? Não, ele foi sozinho. Foi sozinho para contrariar. Então ficou... Aí só com esse detalhe de que o menino acidentado voltou a caminhar. O garoto... aí que vem depois, mais pra frente, quando o médico é que vai fazer a análise na perna do garoto Oswaldo, ele fala que o Oswaldo não se machucou nada, que a perna dele era grossa mesmo, porque assim, durante a madrugada, é curioso quando aparece no inquérito, porque como é que o Oswaldo conseguiu andar, então? Se ele estava tão mal, assim. E aí o próprio Oswaldo fala, e o Juan evidencia essa fala dele, que com o frio e tal, que anestesiou. O frio fez com que aquela dor se anestesiasse, e ele conseguiu caminhar. Depois, mais à frente, quando ele chega na casa do chefe, aqui em Piquete, chefe escoteiro de Piquete, é chamado um médico para examinar a perna dele. E aí esse médico fala, olha,
a perna dele tem leves escoriações e arranhões de uma vegetação espinhosa. Mas a perna dele não tem luxação, mas a perna dele está inchada. Não, a perna dele é grossa. Isso o médico dá laudo, a perna dele é grossa, não está inchada, não tem luxação e só apresenta leves escoriações e arranhões da vegetação espinhosa. Esse é o que o médico frisa. Um buraco no depoimento. É um buraco. Não fecha. Não fecha. O depoimento não fecha com relação a isso. Mas aí na noite, quando o Juan volta, às 4 horas, o Juan vem e eles se encontram na casa do seu Afonso. A essa altura, aproximadamente umas 6 pessoas de piquete já estavam sabendo do fato. Tá? Os pais do Marco Aurélio só foram tomar conhecimento 48 horas depois. Tá? Então, umas 6 pessoas de piquete, tentando resolver e achar o menino, foram para a base. E lá na base, a operação se deu ali na casa do seu Afonso e nas imediações. Na noite do dia 8, Marco Aurélio desaparece dia 8, na noite do dia 8 eles fizeram uma busca ali nas imediações, não acharam nada, decidiram retornar para a cidade. Vamos voltar para Piquete. Juan, mas os garotos não podem ficar aqui. Vamos voltar. Lá da casa do chefe Gugu, a gente liga para os pais em São Paulo e comunica o fato. Nessa noite, antes deles entrarem numa Kombi para descer, eram por volta de 8, 8 e meia da noite, segundo o inquérito, e eles estavam, a dona Maria, esposa do seu Afonso, fez uma sopa muito quente, era muito frio, ela fez uma sopa no fogão a lenha, e eles estavam lá saboreando essa sopa e tal, se alimentando, quando de repente, nesse horário, eles escutaram primeiro o apito. Eles escutaram o apito no meio da mata. Aonde que foi isso? Depois na que casa já do tinha seu dado- Afonso? Assim, Que era onde eles estavam na Eu tenho uma companhia. fotografia aqui que fica mais fácil de vocês visualizar. Essa foto aqui, ela mostra perfeitamente o local. Nossa, ele tem 2 filhos. Esse é o irmão gêmeo do Marco Aurélio. Eu estou entrevistando ele aqui. Aqui é a casinha do seu Afonso. Sim. Essa é a casinha dele. Onde o acampamento... Então, estava- o quintal dele é isso aqui. Sim. Pode ver que a vegetação está aqui atrás. Sim. Né? Então, aqui eles estavam todos nessa casinha aqui. Né? Uhum. E Onde nessa... eles pegaram o abrigo, quando eles... eles montaram o acampamento aqui. Hum. Né? Nesse quintal aqui. Uhum. E aqui é a casa do seu Afonso. Aqui é a vegetação atrás. E eles ouviram o apito nessa direção aqui da casa. No meio desse mato aqui. Eles ouviram o apito. Lá pra trás. Lá para trás. Uhum. Aí do apito, questão de segundos, o grito. Ouviram um grito. Que 2 dos garotos, o Ricardo Salvione e o Oswaldo Lobeiro, eles afirmam ter sido o grito do Marco Aurélio, que a voz era dele. No momento em que eles saem, eles veem a luz. O Ricardo e o Oswaldo. Todos. Ah. O Juan viu a luz. O Todos Juan, foi- O Ricardo, seu Oswaldo. Afonso viu a luz. Seu Todos viram Todos essa eles viram. Seu Afonso é vivo Só ainda? para me O seu situar no Afonso tempo. não. Só para me situar no tempo, esse momento do apito e do grito foi quando o Juan tinha deixado os meninos descansando ali, foi para dentro do mato de novo. O Juan já tinha voltado. O Juan deixou eles na barraca. Foi pra mata. Ficou 4 horas na mata. Volta. O Juan já estava aqui tomando a sopa com eles. sim, Era 8 e meia, 9 horas da noite. sei. Eles estavam tomando a sopa para botar as mochilas e as barracas dentro da Kombi para vir para Piquete. Eles escutavam. Nesse momento, o apito. Em seguida, o grito. Olharam, saíram imediatamente da casinha do seu Afonso. Olharam para a mata, luzes azuis se acenderam e se apagaram por 3 vezes. O seu Afonso, no inquérito, fala da questão que poderia estar na direção da estrada e que se confundiu com o carro
que poderia ter Faróis projetado um automóveis. farol de automóvel, Mas farol mas azul? lá, Boa. inclusive lá naquela região que eu tive por várias vezes, na direção que eles relatam ter visto a luz, não há estrada para trás dessa Sim, direção, explicado é que mata não era fechada. descartado completamente. Essa hipótese Descartado, assim, de carro, de estrada, de alguma coisa assim. Então, eles relatam dessa forma, que eles viram, depois eles entraram no carro e vieram embora para Piquete. Aí chegaram na casa do chefe, Gugu, aqui, ligaram para os pais, comunicaram os pais. E assim, essa questão do relato deles, do apito, do grito, da luz, ela vai se encontrar com um depoimento que o pai do Marco Aurélio deu posteriormente, que ele fala o seguinte, que depois, durante as investigações, um delegado de Perdizes, ele foi lá atender uma carta precatória do processo. E aí ele chega lá e um delegado de Perdizes falou para ele assim: "Ô, seu Ivo, o senhor já pensou em extraterrestre, em ufologia?" E você fala: "Olha, nunca pensei nisso, mas a essa altura do campeonato eu não duvido de mais não." Uhum. Essa foi a resposta dele. Tá. Aí o delegado falou: "Olha, tem um general em Brasília, eu acho que o senhor deveria procurar esse general, porque ele faz contatos por telepatia." Moacir Puxou. Mendonça. Ele faz contato por Alfredo Moacir de telepatia Mendonça e você deveria procurar esse general em Brasília, porque Agulhas se negras. eles... exatamente. Se ele ele já estava adoentado, Sim. estava de cama na época e tal. Se ele puder te atender, seria bom você bater um papo com ele. E quem sabe, se ele tiver contato mesmo, pedir para que eles digam se estão ou não com seu filho e tal, e se eles podem devolver, etc. Esse general Shoa, hoje, ele é o pai, ele já faleceu. Né? Ele já faleceu. Ele é o pai do atual general Shoa, que é o presidente do CONAD. Hoje. General Autor do Shoa é livro uma... A filho Psicologia e os Discos Voadores. Então... É. E aí o seu Ivo foi, né? O seu Ivo foi, chegou lá e conversou. E diz o seu Ivo no depoimento dele para mim que chegou lá e ele falou: "Olha, eu vou fazer uma sessão e tal, espera." Tá? Ele aguardou um tempo e depois daquilo o general veio e falou: "Olha, até onde eu consegui, a informação que eu tenho para dar para o senhor é que eles não estão com Marco Aurélio. Eles não estão com Marco Aurélio." Em seguida até veio uma questão assim, eu comecei a ler sobre ufologia para ver como é que eu ia encaixar essa história no livro. Né? E aí vocês têm mais propriedade no assunto e podem dizer se há evidências e fatos do que eu vou dizer ou não. Mas o que eu pude constatar nisso é que, primeiro, o Gevaer, que é uma das autoridades no assunto, né, falar que a Serra da Mantiqueira tem uma concentração de energia magnética, que Intensa. isso possivelmente intensa. Teria atraído ou atrai objetos voadores não identificados. E segundo, assim, esse relato do general de dizer que por mais que ele não esteja, vamos considerar a hipótese que o Marco Aurélio não esteja, considerando o depoimento do general. Eu li também coisas assim de que eles fazem as experiências no corpo humano, né, e que devolvem a pessoa num lugar completamente diferente daquele que ela foi capturada. Muitas vezes isso acontece. Exatamente, muito parecido com o Nilson Pátero, que foi pego numa certa cidade nossa aqui do estado de São Paulo e foi largado do Espírito Santo. Lá em Colatina. Todo mundo procurando ele, cadê? Ele Boa apareceu Ventura? em Colatina, do Espírito Santo. Boaventura?
Em Boaventura? O Edson Boaventura? Não. Esse caso é anterior ao nascimento do Edson. Isso, o Nilson Páter, O Nilson Páter. Houve dois. Outubro de 1973, por 2 vezes ele foi levado. Né? Por 2 vezes ele foi levado. Então. E ele retornou em Colatina. Você vê, estado de São Paulo interior, foi achado numa serra, gritando. Aí, parece muito que eu não. Exatamente, aí vem ao que você está me falando agora, que encaixa com o que eu li, Sim. que aí os ufólogos defendem essa teoria. O seu Ivo, no desespero, com a família, procurando, inclusive, né, é bom evidenciar, por exemplo, ele procurou Chico Xavier, Assim. né, pediu que o Chico Xavier fizesse uma sessão especial para tentar contatos com Marco Aurélio. E no final da sessão, segundo a dona Neuma, mãe do Marco Aurélio, essa é uma das últimas, é o que mantém viva a esperança no coração dela que o filho realmente está vivo, que o Chico Xavier no final da sessão disse o seguinte: olha, dona Neuma, eu só consigo contato com os mortos. E no final da sessão ele falou: seu filho não está entre os mortos. Eu tentei, procurei e não consegui contato. Por quê? Porque se o seu filho estivesse entre os mortos, eu conseguiria o contato com ele. Então eu estou dizendo para a senhora: o seu filho não está entre os mortos. E aí vem aquela questão assim, que eu acho importante falar, humanamente, os esforços que foram feitos. 300 homens especializados, trabalharam na operação e nas buscas. Foram 180 homens do Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, do Exército Brasileiro. Foram 18 homens do Comando de Operações Especiais. Foram 10 cães farejadores do Canil de Taubaté, que vieram para farejar. Inclusive deu problema com os cães, porque o frio deu coriza, eles perderam o faro lá em cima. 6 alpinistas de agulhas negras para descer caverna, buraco, toca, precipício e tudo. Mais 10 espeleólogos, exploradores de caverna, para explorar as cavernas. Mais a Polícia Federal, escoteiros e voluntários, durante 30 dias. 2 helicópteros, um da aeronáutica e o outro mandado pelo governador da época, o Franco Montoro. E aí, até na época, foi pedida para aquela vidente Neila Alckmin. Eu lembro você de nome. A Neila Alckmin fazia previsões para o governo. E procuraram a Neila, né, para pelo menos dizer se o Marco Aurélio teria morrido de fato. E a Neila disse que não, o Marco Aurélio não morreu, o Marco Aurélio está vivo. Foi a previsão que ela fez. Até é curioso esse fato de videntes, porque dos oportunistas e não oportunistas, daqueles que queriam a fama, os 5 minutos de fama na TV, e daqueles com mais credibilidade, todos são unânimes em dizer uma coisa: que Marco Aurélio não morreu. Os videntes dizem que Marco Aurélio está vivo, que ele não morreu. Então esse é um fato também que alimenta muito a esperança da família em encontrá-lo vivo. Então a operação durou 30 dias. Nenhum sinal dele morto, nenhum vestígio dele vivo, né? E uma operação que entrou para a história, praticamente, porque a revista Go Outside, ela fez uma pesquisa dos 10 mistérios, dos 10 casos de mistérios não decifrados do planeta, né? E o caso Marco Aurélio se enquadrou como em terceiro lugar. Terceiro lugar. Essa revista até eu tinha, quando a Record veio fazer a matéria comigo, eles levaram a revista. Eu participei do Geraldo Luiz, do Balanço Geral, e do Domingo Espetacular. E aí eles acabaram, eu deixei a revista com eles, porque senão eu mostraria aqui que o caso Marco Aurélio foi considerado o terceiro caso
de desaparecimento do grupo não decifrado. Para nós mesmos, ufólogos, quando a gente estava a caminho mesmo, já sabendo sobre, né, essa sua história, o seu livro, a gente ficou meio assim, muito pensativo, o grupo, né, que coisa incrível que aconteceu com esse rapaz, né, impressionante. E houve pressão em cima de você na confecção do livro? Sim, houve. O que aconteceu? Relata pra gente o que aconteceu no processo do inquérito policial, no processo de investigação. Como que aconteceu? A polícia queria respostas. E assim, no calor da situação e da emoção, vale tudo. Vale tudo, né? 1985, final da ditadura, abertura política, mas a ditadura muito presente ainda no país. Os policiais, inclusive, tem um aqui que principalmente numa região estratégica que é o Vale do Paraíba. Você poderia mostrar? Pode. Vale do Paraíba. Esse aqui são eles. Esse aqui é o... Espera aí, vira aqui pra mim, por favor. Deixa eu... é o irmão... são os irmãos. Baixa um pouquinho a imagem. Aí. Marco Antônio e Marco Aurélio. Marco Aurélio foi que desapareceu. Isso. O Marco Aurélio qual é? Marco Aurélio é esse. Tá. Até essa foto aqui também é curiosa, ela foi publicada no Estadão na época. Baixa um pouquinho. Esse aqui é o Juan. Tá, sim. Tá? E esse aqui é hoje é coronel, na época era tenente, Ayrton. Eles estão na serra, tá? E já começaram a interrogar o Juan lá. E que o Juan negou quando queria alguém quis ajuda, exatamente, ele negou. Ajuda. Só que o Juan, assim, existe todo foi puxada a ficha dele, né? Ficha criminal e etc. E tal. Ele se submeteu também a entrevistas com psicólogos, psiquiatras, para ver a personalidade dele até onde ia, se realmente era um sujeito capaz de cometer um crime de pedofilia ou alguma coisa do gênero, né? E, assim, pressão física ele sofreu. Ele foi espancado, ele foi para o pau de arara, levaram ele para a serra numa tarde, quase noite, temperatura abaixo de 0, e tiraram toda a roupa dele e começaram a jogar água gelada nele, naquela temperatura, para ver se ele confessava. Tem uma técnica que eles usavam também, de tentar afogar a pessoa pelo nariz, então eles amarravam e jogavam água no nariz aqui para tentar afogar a pessoa. Na delegacia, eles pegaram os garotos de 15 anos, e aqui esse coronel, tenho amizade com ele e tudo, mas foi uma das pessoas também que tentou me impressionar, até porque essa foto eu publiquei no livro. Ele não deve ter gostado muito. Não, nem um pouco, né? Até porque quando eu tive uma conversa com ele, ele falou, não teve tortura, você está inventando que teve tortura. Eu falei, coronel, o senhor está defendendo a imagem da corporação do senhor, é natural que o senhor fala que não tenha tido. Agora, quem apanha lembra, quem bate esquece. Sim, isso é verdade. Entendeu? E o senhor vai negar que era. O senhor vai negar que era o regime da época, que era assim que vocês agiam? Então eu peitei também, enfrentei de certa forma, fui ameaçado com processos por militares e tal, por dar nome aos bois de como a tortura foi feita. Na delegacia, por exemplo, eles colocaram os garotos de 15 anos em salas separadas, sem a presença de comissário de menores. Não tinha nenhum comissário. Sem a presença dos pais. Esse apoio. Tá? E simplesmente o Edmundo Zaborski, que comandou quase toda a operação do Corpo de Bombeiros, um coronel do Corpo de Bombeiros, chamado Edmundo Zaborski, entrava na sala com a permissão do delegado da época já falecido, Dr. Isidro Ferraz, da cidade de Cruzeiro, que ele entrava e apontava a arma para a cabeça dos garotos de 15 anos, pressionando, fala a verdade, fala que o Juan abusou sexualmente do menino. Já vinha com a resposta pronta para os garotos confirmarem aquela versão, para dar para a imprensa a versão e dizer, olha, nós temos provas concretas agora, podemos prender o Juan e encerrar o caso. Inclusive, o próprio escrivão deu o depoimento para mim, que o escrivão da época ele não participou do interrogatório simultaneamente. O delegado chamava ele depois lá e ditava para ele o que é que tinha sido falado. Quer dizer que do próprio interrogatório, alguns depoimentos, dá para se suspeitar da versão.
daquilo, porque foi de acordo com o que o delegado... Eles prepararam um documento, redigiram um documento, já falando da pedofilia e que o Juan teria abusado, e apontava para os garotos, assina esse documento aqui. Já pegaram o Oswaldo, porque assim, achavam... Os meninos não cederam. Nenhum cedeu. Não tinha como. Nenhum cedeu. Né? Houve uma convicção tão forte ali, no depoimento deles, que há contradições. Há contradições sim. Por exemplo, o Juan teria, na noite anterior à subida ao Marins, o Marco Aurélio teria saído da barraca para fazer xixi. E que o Juan teria saído nesse momento atrás do Marco Aurélio e foi até onde ele foi eliminado. Tá. Afirma que o Juan saiu atrás dele. Os outros dois dizem, não, o Marco Aurélio saiu, mas o Juan não foi atrás dele, ele permaneceu na barraca. Porque a polícia queria pegar esse momento como a hora da oportunidade. Do assédio. A hora do assédio. A hora da oportunidade. Tá. Entendeu? Pra ajudar no Mas não teve desvendamento confirmação. E não teve confirmação disso. Aí pegaram o Oswaldo numa sala fechada da delegacia, botaram ele assim sentado de frente, encheram um barril de água gelada, pegaram o Juan, tiraram a roupa do Juan, mandaram o Juan entrar no barril de frente pro Oswaldo, e um soldado vinha e abaixava, mergulhava o Juan, né, e levantava ele. Pra quê? Pressão psicológica em cima do Oswaldo, pro Oswaldo enxergando, então, pelo amor de Deus, para, eu conto, eu falo. Porque sob tortura, você fala Sim. até aquilo que você não fez. É verdade, você confessa o crime que você não fez, pra parar de apanhar. Pra parar. E o que é convicto nessa história, assim, o que é mais surpreendente nessa história, é que o Juan levou o pau que levou e foi convicto em dizer, eu não matei o Marco Aurélio. Segurou a bronca, não falou. É Não verdade, falou. né? Porque não pode confessar coisa que ele não fez. Não falou. Exatamente. Até a família não considera criminoso. Houve um afastamento total. Juan hoje é vivo. Juan mora em Manaus. É advogado. Fez advocacia, diz ele na entrevista que eu fiz com ele, que ele fez advocacia diante das injustiças que ele sofreu. Mas um cara também, sabe? Um cara assim que na conversa com ele a gente percebe frieza. Frieza da parte dele, sabe? E até um pouco de ironia. Porque quando ele fala assim, a polícia dizia que eu matei e enterrei. Eu quero que me deem a chance de enterrar um corpo com uma faquinha de meia polegada, num terreno rochoso. Eu não tinha equipamento para abrir buraco. Mesmo que eu tivesse, eu não conseguiria, porque eu não tive tempo hábil para Que é isso. uma grande verdade. Então eu não teria. Então ele se defende dessa maneira, né? Se intocou lá em Manaus. Eu acho que a última entrevista que ele deu foi para mim, porque depois as emissoras tentaram falar com ele e ele se negou, porque é toda uma retomada do caso na vida dele. E até hoje ele é visto como o suspeito, o cara que cometeu alguma coisa contra o Marco Aurélio, né? E aí... Quer dizer, eu quero entender assim, naquela ocasião em que, novamente, o Marco Aurélio surgiu gritando, todo mundo apavorado, ele gritando, Supostamente a voz do Marco Aurélio. supostamente, né? Sim. Apito não havia, apito não. Não, eles ouviram o apito. Eles ouviram o apito primeiro, Depois o... depois vem um grito. E sim. eles, no inquérito, eles dizem que a voz era do Marco Aurélio. O grito foi do Marco Aurélio. Eles saem, olham luz azul. e a luz azul. Uma luz azul se acendeu e se apagou por 3 vezes. Tá. Na E mata. aí tem... Na mata. No meio da No meio da mata. Que mata. horas foi isso? Que horas? 8h30, 9 horas da noite. Qual tinha alguma característica especial essa luz azul? Era Isso que eu quero intensa? Era uma luzinha? Eles Era disseram que foi um instante mágico de luzes, que foi muito rápido e se acendeu e se apagou por 3 vezes. Por 3 vezes. Não tinha lanterna com instante. ele? Não, naquela época lanternas azuis não. Qual curiosidade de quem tá... Não se fabricava Alguém lanternas queria azuis perguntar. naquela época. Instante mágico, algum deles chegou a definir isso? Como assim?
Você chegou a conversar com eles? Conversei sobre isso, tá no livro, né? Até o segundo capítulo do livro, do livro, deixa eu ver se é do livro 1. Segundo capítulo do livro, o apito, o grito e a luz. Né? Eu dediquei o segundo capítulo a esse evento. Aí até tem uma afirmação aqui, ó, o garoto Oswaldo, chocado com tudo aquilo que acabara de ver e ouvir, evidenciou: a luz eu não sei de onde veio, mas o apito e o grito são de Marco Aurélio. E o Ricardo dizia E o Ricardo Salvione também, né? dizia o mesmo. E o Ramatiz também, quer ver? Aí ao saírem da mata, meia hora depois, sucesso. Todos ficaram impressionados ao identificar o som proveniente de um apito. E logo atrás da ardida sonoridade que fez com que os olhos dos presentes se arregalassem, um profundo grito foi ouvido. Saltaram todos e correram em direção à porta. O chefe Juan, o chefe Gugu e os demais escoteiros saíram e ficaram surpreendidos quando olharam para a mata de onde provavelmente os sons teriam vindo. Ao longe, luzes azuis se acenderam e se apagaram 3 vezes. Juan, desesperado, tomou a iniciativa. Vou apitar para ver se temos retorno. Falou já colocando o apito na boca e entrando na mata, seguido por mais 2 adultos. Aí é onde o garoto Oswaldo fala: a luz eu não sei de onde veio, mas o apito e o grito são de Marco Aurélio. Na entrevista, porque essa primeira parte do Foi livro... muito curta essa parte que você cita, né? Mas aqui tem um depoimento, porque a primeira parte do livro, eu narro a história, mas o jornalista ainda não entrou na história. Sim. Eu estou narrando a história e na segunda parte do livro, que é aí a hora que eu entrevisto, né, eu entro na história para investigar. E aí é onde eu falo com a palavra as fontes. Aí eu teria que achar aqui um momento em que aí já é a entrevista minha com ele, ele falando do fato 20 anos depois. Porque quando eu entrevistei... Eles são vivos ainda? São vivos. Dá pra gente conseguir conversar com eles ou é difícil? Agora, o único que aceitou, na verdade, assim, a Record pediu os contatos. Eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos, as matérias produzidas pela televisão. Eu vi alguma coisa. O Alexandre. Então, o único que aceitou falar agora de último foi o Ramatiz. O Ramatiz deu entrevista para a Record, falou numa boa. O Oswaldo, ele é um cara muito traumatizado com essa história. Ele aceitou falar comigo. Eu não sei se ele aceitaria, eu dei até os contatos dele para Record e tudo, e acho que eles tentaram localizar, tentaram falar. E o Ricardo também. Moram todos em São Paulo. Todos moram em São Paulo. Eles já eram de São Paulo. Já eram de São Paulo. Já eram de São Paulo. Só uma pergunta que eu ia fazer para você. Então quer dizer que na hora do apito e do grito, o chefe, pelo menos o Juan, entrou para dentro da mata para tentar procurar de novo. Você sabe por quanto tempo ele ficou? 4 horas. Ele entrou na hora do apito e do grito. Não, na hora, isso foi na antes. hora do apito do grito foi uma coisa muito noite, rápida, foi à noite. Ele entrou, e depois ele foi seguido por 2 adultos, que era o chefe Gugu mais o seu Afonso, entraram atrás dele na mata. Eu acho que foi uma questão de 10 minutos, mais ou menos, eles ficaram ali. Não viram mais nada, não viram mais nada. Acabou aquele grito, silenciou tudo. Silenciou tudo. A questão agora só do... Olha, eu quero falar Ainda uma não coisa. tinham começado os 30 dias de busca nessa hora. Nessa hora não. Ô, Juan, de acordo com nossos estudos de ufologia, a gente sabe que isso ocorre mesmo. Às vezes surgem gritos, só que você grita, o som se propaga. Parece que essa luz, ela faz uma forma nesse campo, de uma forma que não se, uma energia que não se propaga. Então, quando você viu que pode ver que ele gritou, a luz, plum, e não se ouviu mais. É exatamente um fenômeno que ocorre no campo ufológico. Tem linhas dentro da ufologia que assim, tem histórias, né, de contatados que são levados para cumprirem alguma missão fora. Então
tecnicamente, tá, é possível que isso tenha acontecido com o Marco Aurélio, né? A gente não está afirmando absolutamente nada, mas dentro desse contexto, pode ser que se enquadre nesse mesmo caso mesmo. Mas A maioria dos episódios na ufologia mundial acontece muito disso. Aparece uma luz, imediatamente os animais já começam a ficar todo aquele... Ninguém acho que encontrou ninguém encontrou evidência nenhuma do que, assim, do que é comum, né? Por exemplo, vestígio de fogueira, de passagem, rastro, Sim. Não. mas... Nem objeto pessoal dele. Não. Tem uma outra que você não investigou, eu acho que nem passou pela tua cabeça até hoje, tá? É a questão da hibridagem. Por exemplo, você disse que ele era uma pessoa especial, que tinha uma saúde não muita... saúde frágil. Mas ele Até tinha uma questão, resistência para fazer, então ou seja, já é anormal. Até uma Isso questão já é assim anormal. que eu queria até... eu discuti isso até com o Quem pai. sabe, ele cumpriu aqui, ele vai falar. Assim, tem uma questão que está no livro aqui também, que o pai relata, questão até da sensibilidade do pai. O pai fala o seguinte aqui: eu levei Marco Aurélio e Juan até o metrô, porque na noite anterior à vinda, o Juan era amigo íntimo da família, e o Juan dormiu na casa do Marco Aurélio. E de lá o pai, o seu Ivo, os levou até a estação Tatuapé para pegar. Então lá ele fala assim, o seguinte, que ele levou Marco Aurélio e Juan até o metrô. Meu filho estava muito contente. Aí nesse momento ele fica em silêncio, chora, e ele fala, e nesse dia, quando eu abracei o Marco Aurélio, senti algo estranho. Foi um abraço diferente. Isso o pai falando, né? Foi um abraço diferente. Por um momento passou pela minha cabeça que não veria mais meu filho. Isso me marcou bastante. Acho que passei por essa sensação pelo fato do Marco Aurélio ser uma pessoa muito mística e muito ligada a coisas sobrenaturais. Hibridagem. E esotéricas. Só posso retratar isso como um grande mistério, igual a muitos outros que a vida nos apresenta. Fecha aspas. Esse garoto pode ter sido levado dentro de um objeto não identificado. Pode, não efetivamente foi, pode. A gente não está afirmando. Poderia. Ele veio Pode. para cá. Na nossa visão, né? No nosso como ufólogo, né? Essa é a minha visão como ufólogo. Deixou vestígios. Nada. Ele É cumpriu típico de algo Sobrenatural? que tenha ocorrido. Indução. O modus operandi é muito parecido com o que estatisticamente se tem coletado de relatos de abdução. Existe uma luz sólida onde pessoas são levadas. Ninguém sabe como as pessoas são levitadas, ninguém sabe. O Wilson Pater ocorreu Não se isso sabe. no segundo contato dele. Sim. Ele foi tentar correr, a língua... Ué, qual é o nome do senhorzinho aqui de Aparecida? Que ele, Jorge Divino Pereira. o seu Jorge Divino, 3 de setembro na de cerca que ele saiu 95, flutuando, com um gravetinho lá. 50 nos Estados Unidos, em 75, centímetros de altura. tem um caso mais clássico de abdução do Travis Walton. Sim, o lenhador. Onde um lenhador, onde estava com as pessoas fazendo uma empreita para o governo para cortar árvores numa região dos Estados Unidos, e um certo dia de retorno no final da tarde no trabalho, eles avistaram uma luz acima das árvores. E era eles pensaram que era um incêndio na floresta. E quando eles chegaram mais perto, eles perceberam que tinha um objeto pairando acima das árvores, grande. E o Travis Walton, que estava no banco de trás, abriu a porta e saiu. E os caras falaram, cara, volta, né? Quando ele chegou embaixo do objeto, exatamente embaixo, esse objeto projetou uma luz nele. Porque o Osmar está falando a questão da luz sólida. O que ele quer dizer é o seguinte, que existe uma tecnologia que permite se dar efeitos físicos para um facho de luz. Sim. Então o Travis Walton foi arremessado alguns metros, ele foi arremessado à distância, e os outros apavorados saíram com o carro, e o cunhado dele, que ficou com peso na consciência, falou, olha, não podemos deixar ele lá, eu vou voltar para buscar. Quando eles voltaram, o cara não estava mais. Sim, entendeu? Então, quer dizer, eles têm, ao mesmo tempo, existe não sei se você pesquisou. Eles devolveram. Eles devolveram 5 dias depois.
porque ele voltou cheio de marcas e tudo, ele passou por um processo lá dentro bastante traumatizante também para ele. Mas acontece assim, que existem relatos, no caso, não sei se você já pesquisou alguma coisa a respeito da Operação Prato. Não. Lá que aconteceu uma série de avistamentos que colocou uma ilha de 2, 3 mil habitantes na ilha de Colares, 100 km de Belém do Pará, em pânico por conta de objetos que estavam começando perseguiam pessoas, mandavam fachos de luz, queimavam. Faixa de luz queimava. Lado esquerdo do seio das mulheres, principalmente. E eram 3 descobriu pontinhos. que esse faixa de luz tinha a capacidade de extrair matéria biológica das pessoas. Sangue. Fazendo exames depois das pessoas. Ontem a doutora... Isso está documentado em material oficial da aeronáutica. Tá? Então foi uma missão da aeronáutica para estudar essa E história. a dona Oelaide Cecim foi quem na época... A médica. E o a fato, médica analisou, fez estou detalhes, ilustrando tudo isso para Vale você citar, né? ter assim, um pouco mais de informações a respeito de que existe em algum lugar algum tipo de tecnologia onde se consegue imprimir efeitos físicos num facho de luz. Sim, exatamente. É isso que eu quero São luzes de abdução. Essas aqui Também, são também. reportagens da época, sabe? Tá. Isso aqui, ó, para vocês terem uma ideia dos jornais da época. Que saiu aí, ó, sem novidade, caso de Marco Aurélio. Sempre assim, né? Nunca tinha uma solução. Escoteiro ainda Agora, desaparecido na serra. Rodrigo, já pensou numa possibilidade? Vamos fazer um paralelo entre o que ocorreu com o Marco Aurélio e vamos fazer um paralelo com o Nilson Pátero. O Nilson Pátero é pego, Colatina. Marco Aurélio é pego, pode ser levado. Nos dias que ele ficou desaparecido, eles foram submetidos a todo tipo de interrogatório porque a polícia achava que eles tinham matado o Travis Walton e deram enfim o corpo dele, que é uma coisa parecida com o que você relata aqui, porque parou Esse essa papel suspeita é uma declaração dos professores do Marco Aurélio, assinada pelos professores dele, dizendo o seguinte: nós, professores de Marco Aurélio Bezerra Bozade Simon, declaramos que ele sempre demonstrou ser um aluno exemplar em todos os sentidos, quer como pessoa humana, quer como aluno propriamente dito. Respeitado pelos colegas de classe e pelo valor cultural, sempre querendo saber mais e de liderança, era o monitor da classe. Declaramos ainda que nunca notamos desejo de fuga ou qualquer vontade expressa nesse sentido. Todos assinaram. Ele também... Aqui, tá. Aqui, ó. Uma página inteira desse jornal aqui falando sobre o caso. 2 décadas de mistério na Mantiqueira. As fotos da... Olha os soldados. Você falou em filho indiano. Uhum. Nossa, que falta, hein? Pera aí, deixa eu dar um close aí, só um minuto. As em fila indiana. Não, isso não se faz, né, em busca. Mas em deslocamento sim, mas numa busca não. Sim, Você abre e você abre eles em fila em paralelo. Até esse fato eu perguntei aos senhores assim, por que ter dado credibilidade ao fato do general Chuvas? Aí o pai ainda falou para mim assim: olha, Rodrigo, vindo de uma autoridade militar, um delegado, um cara que trabalha com provas, com coisas concretas, com registros, ele me indicar um general que faz contato por telepatia, e por que não acreditar? Então eu fui até ele, assim como eu fui até o Chico Xavier. Então os relatos são esses, de que Marco Aurélio, ele não foi encontrado nenhum vestígio dele morto, nenhum sinal dele vivo apareceu até hoje. Conversando com outros ufólogos, e agora confirmando nessa conversa com vocês, eles falam, os que conversaram comigo, que ele teria sido capturado no Marins e hoje talvez ele teria sido devolvido num lugar completamente diferente daquele que ele foi capturado, né? Sem saber que ele é o Marco Aurélio que desapareceu aqui, porque psicologicamente afetou. Pode ter sofrido amnésia no processo. Pode ter voltado depois de alguns anos com aquela mesma idade, aquela mesma aparência, e não barbudo. Mas o tempo não passa fisicamente? Não. Depende. Pode acontecer. Então, Depende, não, isso não São duas situações que podem ocorrer. Dizer que o que é ou o que não é.
sim, não dá. São possibilidades. A gente são admitir hipóteses que como a gente isso. lança. Sabe por quê? Porque tem alguns O que casos. a gente pode admitir é o fato real que vocês constataram. Esse Sim. é o fato. Ele desapareceu sem deixar vestígio. E a partir daí, isso são hipóteses. Teorias, então, isso que eu Pode estou afirmar falando. nada. Você não pode. A gente joga as duas coisas. Poderia ter levado, voltaria hoje, depois de quantos anos? 28 anos. 28 anos com Não, aquela mas- aparência, né? Ou não. Hoje, com 43 anos, aliás, de barba feita, lá faria barba. Ele poderia estar com uma barba desse tamanho arrastando no chão. Eu acho que uma coisa importante também Eu penso nessa de mostrar tem que criar uma a forma, questão tem que criar a do coisa. o que está no inquérito, porque eu não mostrei. É isso. Se alimentar do Isso aí é que dá autoridade no assunto. Eu até grifei no depoimento deles aqui. Aliás, eu nem acreditaria nisso. No? Em termos de voltar de barba comprida, Sim. alimentar como? Entendeu? Eu quero achar aqui a parte do inquérito. Não estaria. Aqui, ó. No domingo à noite, quando todos estavam na residência do Sr. Afonso, todos ouviram um apito próprio de escoteiro, e ao longe observaram uma luz azulada, e todos saíram em direção ao local de onde viera o apito, e um grito, porém não encontraram Marco Aurélio ou qualquer outra pessoa. Esse é o inquérito. policial. É um inquérito. Você foi bem fiel, né, ao inquérito, né, Deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Há alguma forma de se conseguir uma cópia desse inquérito policial na delegacia, no arquivo de alguém, no seu próprio arquivo? Não sei. Uma xerox, Eu posso conseguir isso, porque hoje dificilmente Tem alguma a coisa. juíza, eu para desarquivar isso aqui eu tive problemas, né? A própria juíza Não sabia nem onde estava. não, sabia onde estava. O problema era assim, o motivo, a causa, a razão, a circunstância, né? De desarquivar isso aqui. E aí estava em Jundiaí esse processo, porque o nosso fórum aqui terceirizou o arquivamento do processo, estava em Jundiaí, e eu consegui, por meio de um advogado, que a juíza deferisse a liberação só para eu xerocopiar, tirei as cópias, e hoje eu acho que eu posso conseguir tirar a cópia disso aqui, não dá para vocês. Desse processo aqui. Tem... Você não precisa efetivamente mandar. Se você puder escanear e mandar em formato sim. PDF. Tá Uma ótimo. coisa que seria bom você mesmo fazer com o seu material para preservar ele é escanear ele É. e digitalizar. Seria legal. Para não perder, porque papel é muito fácil. Eu Eu tenho uma foto ali dos marinhos, do pico mesmo, sabe? Ah, sim, linda, hein? Então me explica uma coisa. A caminhada que você costuma fazer, tudo, por onde que é? Se você consegue apontar. Aqui é uma vertente da serra, né? E a gente sobe o Marins. O acampamento base, na verdade, ele não está nessa direção aqui, ele está atrás dela. Do acampamento base até o cume dá 3h30. Lá em cima a gente tem uma visão de 360 graus. Lá é um descampado. Assim. Na verdade, né? Aqui a gente tem uma ilusão de ótica. A gente imagina que essa aqui seja a mais alta, né? Mas não é. A mais alta é essa do meio, que ela está atrás. Sim, ela está atrás, ela seria atrás. maior. Exato, ela é mais alta. Entendi. Então a gente chega nela. Aqui a gente chega, nessa do meio aqui. E nós temos uma visão para todo o Vale do Paraíba. Então todas as cidades, à noite lá é maravilhoso. Por exemplo, você pega todas as cidades do Vale iluminadas, acesas. Parece aquele rio. Da onde até onde? Né? Você pega, vou denominar aqui, você pega Piquete, Lorena, Cachoeira, Cruzeiro, Guaratinguetá, Aparecida perfeitamente, a Basílica de Aparecida, a olho nu, sem binóculo, sem nada, se enxerga. Quantos quilômetros? É? Até Aparecida, 64 quilômetros. Depois, mais ao longe, com o binóculo a gente enxerga melhor, mas mais ao longe a gente enxerga uns pontinhos brancos que é Taubaté. E já a mediação de Minas São Gerais. José. Minas Gerais, Marmelópolis, Delfim Moreira, uma visão de
360 graus ali. Consegue enxergar até Itajubá, não? Itajubá não. Muito longe. Por causa da altitude, outras montanhas que atrapalham. Lá do alto a gente percebe como o Vale do Paraíba é uma perfeita depressão tectônica. São cidades dentro de buracos. Aonde há o encontro das montanhas, há uma cidade. Então o vale foi formado dessa forma. Guia, né? Você viu bem isso. A foto aqui é do o pai e o irmão gêmeo, pela primeira vez no Vira local. Vira um pouquinho para cá para não dar reflexo. Nossa, mas o pai Sobe ela um pouquinho, por gentileza. Sobe ela um pouquinho. Isso. Suspende ela um pouco. Aí. Perfeito. Poderíamos fazer com as outras fotos. Existem também uma questão do irmão gêmeo, né? Eles dizem que irmãos gêmeos têm uma ligação muito forte com o outro, né? Um sente, outro Muitas sente. vezes sim. E o Marco Antônio fala que ele não sente o irmão dele morto. Ele sente o irmão vivo. Em alguma parte, em algum lugar, mas que até hoje o sentimento dele de irmão gêmeo é que ele está vivo. Está encarnado. Olha essa foto. Muito espetacular. Essa foto também está. Só deixar. Ok, pode tirar. Agora a gente tem as fotos aqui, por exemplo. Esse é o Oswaldo. Ah, sim, o Esse é o Oswaldo hoje. Isso ninguém foi mais a fundo. Não foi a fundo, não. E ficou por isso. E eu entrevistei o médico. O médico é vivo. Mora em Piquete. O médico afirma que a perna dele não tinha. Não tinha nada. Esse é o Ricardo Salvione. Ah, o Ricardo, o rapaz que estava junto. Falei. Aos 15 anos. Ou seja, quando ele desapareceu, né? E atrás está o cartaz, que foi o cartaz. espalhou por todo o Brasil aí. O que machucou o joelho, então ficou bom. O joelho dele ficou bom. Pronto. Esse Esse cara, ele não deu, Alexandre? Tá bom. é uma coisa pesada. O Oswaldo, ele fala o seguinte, que se o acidente na perna dele não tivesse acontecido, o Marco Aurélio não tinha desaparecido. Então ele carrega a culpa. Ele carrega a culpa. Porque o acidente é culpa do acidente no joelho dele. Isso aqui são alimentos chegando na serra. Porque esse é o Coronel Ayrton. Ele houve uma mobilização nacional para que o povo mandasse gêneros alimentícios para a serra para alimentar a quantidade de homens que estavam lá à procura do Marco Aurélio. Tá bom. Tá bom. O livro você quer dar um o que eu queria saber, Rodrigo, seguinte. Esse livro está à venda, onde que a gente pode conseguir esse livro? É o seguinte. Os dois livros. Os livros hoje, eles podem ser adquiridos assim no site da editora Opção, que é www.editora-opicão.com.br. Eles estão disponíveis para o Brasil inteiro no site dessa editora. E os livros, curiosamente, né, porque assim, depois que eu fiz o trabalho de pesquisa, quem fez a revisão jornalística dos livros foi o Caco Barcelos. Eu vi a foto. Eu pedi ele é a muito bom ele. desse tipo de livro. Livro-reportagem. Então eu pedi para que ele fizesse muito legal. a revisão dos livros para mim, e a revisão foi feita por ele. Mostra os livros pra gente. Esse é o livro 1, ele foi lançado no ano de 2006. Né? E o livro 2 nasceu justamente por conta eu, como desmascaro muitas coisas no livro 1, e as pessoas que num primeiro momento não quiseram falar, não quiseram dar entrevista, porque ficaram com medo de falar sobre o caso, depois que viram muitas coisas escancaradas no livro 1, resolveram abrir o bico. Aí resolveram falar. E por isso nasceu o livro 2. Porque daí surgiram mais informações, mais histórias relevantes para o caso, e eu achei que tinha elementos suficientes para o lançamento de um novo livro. Por isso que nasceu o livro 2, Operação Marins 2, Novas Descobertas. Ambos os livros revisados pelo Caco e pela Helena de Gramont.
que foi o jornalista também que me ajudou nas imagens, porque eu tenho as imagens da época, do arquivo da Globo, com os soldados andando no Marins, com o helicóptero sobrevoando, com a investigação na delegacia, entrevista com o Dr. Isidro na época, os personagens dessa história, que eu tenho comigo assim, que não pode, até esse quebra-cabeça ser montado, até a gente encontrar essas últimas peças, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, Rodrigo, a justiça não vai abrir, reabrir o processo, não quer? Uma que já prescreveu, né? Pelo Código Penal brasileiro. O Juan, por exemplo, se fosse apresentada alguma prova hoje contra ele, é 20 anos. já há 20 anos prescrito. Mas ele não responderia criminalmente, mas ele sofreria a condenação moral. Né? A condenação moral dessa ele não escaparia. Então, assim, eu penso que para reabrir o processo, é preciso que novos fatos e novas opiniões, novos fatos, eles sejam relevantes para a reabertura do processo. A justiça não vai considerar qualquer coisa, né, para a gente reabrir o processo. Então eu tenho um objetivo assim, que é manter esse caso vivo, né, até que a gente consiga realmente fechar, exato, dar um parecer assim, ou fechar, porque os autos hoje, eles são inconclusivos. Né? Mas ele está fechado. Ele está arquivado, mas ele foi arquivado sem conclusão. Né? O inquérito hoje, se você pegar ali o último parecer do último delegado, porque o Juan, inclusive, eu falei da tortura aqui, em Piquete, mas foi acionado o grupo anti-sequestro em São Paulo, o Juan foi levado para lá, levou choque elétrico lá em São Paulo, e o cara se manteve duro em dizer que ele não matou Marco Aurélio, que ele não cometeu nenhum ato de pedofilia ou qualquer coisa. E ele insiste. Tem um capítulo do livro que é dedicado à entrevista que eu fiz com o Juan, que é o capítulo Eu Não Matei Marco Aurélio. A fala dele. Né? E ele fala que Marco Aurélio está vivo. Ele bate nessa tecla. Qualquer um que ligar para ele hoje, que se ele estiver disposto a falar sobre o cara, ele vai falar, olha, o Marco Aurélio está vivo. E os garotos, os escoteiros também não acreditam que o Marco Aurélio tenha morrido. Agora, detalhe importante, lá na serra ele não ficou. Esse é o fato real. Evaporou. Os caras encontraram até lâmina de faca, não encontraram um osso do menino. Lá na serra ele não ficou. Então, tem um caso muito interessante em Poranga, não sei se eu contei, contei pra você, cara, da senhorinha que estava indo receber a aposentadoria dela com a neta, e aí ela, uma hora na estrada, virou pra neta e falou assim, olha, espera a avó aí um pouquinho que eu vou ali no matinho. E a neta tá esperando até hoje, ela sumiu. Aí houve uma varredura, houve uma mobilização, não acharam, sim, acharam o chinelinho dela do jeito que estava, só o chinelo. Não acharam um pelo dela além do chinelo. Você acha que eu contei para mim? Também contei para o Caio. É a Lixa Costa. Eu acho que até depois ela vai ver o vídeo, ela vai gostar disso. Em conversa comigo no grupo, ela falou que ela tem um caso para te contar. Era uma noite bonita em São Paulo, e parece perto do aeroporto de Congonhas. E eu saí, estava uma noite bela, eu olhando lá para baixo, tal. Vi um cãozinho, a luz, a luz sugou o cão, até hoje também. Ela viu o cão sendo... Então, o livro, até tem uma você está falando... Por isso eu sempre faço um paralelo e associo o caso do Marco Aurélio a algo desse tipo. São hipóteses. Uma coisa que eu coloco dessa forma, aqui, da forma como me foi passado, né? Outra hipótese que não pode ser totalmente desconsiderada é de que o garoto Caqueio era o apelido dele. De que o garoto Caqueio tenha sido levado por alienígenas. A abdução, segundo estudos ufológicos, ocorre em 3 estágios. Aí foi me passado dessa forma. Primeiro, apenas as pessoas com uma sensibilidade grande
conseguem ver as luzes dos objetos voadores não identificados. Segundo, somente aqueles que conseguiram ver as luzes passam por uma segunda experiência de visualizar a nave. E terceiro, pessoas que viram as luzes e a nave em uma terceira oportunidade são abduzidas. Então, pode se encaixar justamente algo desse tipo que eu te falei. Se o menino tinha alguma coisa ligada à mística, ele poderia ter uma sensibilidade. Pelo que você disse para nós. Dentro desse contexto faz sentido. O quarto dele que eu visitei, que inclusive a mãe dele, depois de 28 anos, a mãe não mexeu em nada. A mãe, ela parou no tempo, ela toma remédios controlados, ela não sai de casa. Qualquer toque de telefone ou campainha, ela já imagina que seja o filho voltando, o filho fazendo um contato. Triste, né? E o quarto do menino permanece do jeito que ele deixou, intacto. Inclusive, que eu tive a oportunidade de entrar e visitar, com coisas esotéricas. E ele gostava de comprar pirâmide, ele gostava desse tipo de coisa. Sim. Nossa, pirâmide. Então ele tinha essa... e que o pai relata. Então quando eu coloco aqui que o pai sentiu que era o último abraço, que ele estava vendo o filho, ele fala que ele sentiu que aquela seria a última vez que ele estaria vendo o Marco Aurélio, que ele teve essa sensação por o Marco Aurélio ser uma pessoa muito mística. Quer dizer, tudo isso se encaixa? Tudo isso tem sentido para vocês? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Parece para nós uma coisa ligada aos OVNIs, né? E principalmente essa pirâmide, né? Que ela é muito controversa. Ela é muito contestada, entendeu? Tanto na parte esotérica quanto na parte ufológica. Né? Pirâmide já é um triângulo, né? Então é bem... Se eu fosse editar algum livro com relação a isso, falando em ufologia, eu diria Contato que não deu certo. Contato que não deu certo. Foi levado e não voltou. Não, o contato que deu certo para eles. Não deu certo. Porque o contato que dá certo... Porque não deu certo. Porque ele esperava que ele fosse um dia, se ele gostava de coisas esotéricas, de vir uma forma que ele fosse levado, mas que ele voltasse. Porque ele ama os... O ele é japonês. Ele tem um livro, ele vai mandar em PDF, só que esse livro ele só libera para as pessoas que ele conhece mesmo. Prometo para você também, Caio, que eu falei, esse livro chama-se Para Maiores de 30 Anos. Só que o cara quis ser levado, a nave foi, pediu autorização e veio buscar. É um empresário, não sei se vocês conhecem essa história, um empresário do ABC. Na década de 60, 70, ele foi para Piauíbe relaxar, que ele estava com a cabeça cheia, ele estava com um problema afetivo, de negócios, estava tudo assim. E chegando lá, ele observava no canto da praia uma movimentação de seres, pessoas mesmo, colhendo. Aí ele foi se aproximando. Ontem é a história do livro, tá? Então, eu falei, eu estava contando um pouquinho, mas esse detalhe eu sei que eu não contei. A primeira vez ele não foi com as pessoas, ele seguiu e viu a nave. Ele escolhia o material, você sabe dessa história? Não. Então, Saga tem, assim, como que foi escrito esse livro? Porque ele começou a relatar. Ele fazia um diário, a pessoa que foi. E quando veio a resposta dele, aí já não se sabe, ficou parado. Né? Mas ele quis ser levado, ele não pôde ser levado naquele momento, porque tinha que ter permissão. Veio a permissão e ele foi até hoje, nunca mais. Deixou filho, esposa, empresa, ele tinha uma indústria. Sim, mas era um garotinho, né? Então foi um contato que não deu certo, porque ele foi embora e não foi mais devolvido. Mas talvez. É isso assim que eu vejo. Mas sabe, Rodrigo, assim, eu acho que tem coisas assim que tem até um ponto dessa história que a gente pode constatar tudo aquilo que você pode constatar, né? Na entrevista de pessoas, na evidência no rádio. A gente pode considerar que a parte que é alcançável vai dentro dessa realidade. Tem uma outra, a partir daí chega tem uma fronteira com algo que a gente só pode especular. Exatamente. A partir daí, área de especulações. Não dá para afirmar nada. Tudo Mas dentro dessa fronteira do especulável, eu posso
considerar assim, de tudo que você falou assim, que tem um depoimento assim que é de uma autoridade no assunto, que é o Chico Xavier. Então esse depoimento a gente pode considerar com certeza verdadeiro. Eu também, quando coloquei essa questão, às vezes as pessoas perguntam, você acredita em espiritismo? Eu falo, não, eu sou católico, professo a minha crença, mas eu sou um jornalista investigativo e como jornalista investigativo eu sou um cientista. Então eu tenho que buscar as provas concretas, eu tenho que investigar. E como essa foi uma das hipóteses que surgiram, e ele considerado uma autoridade no assunto, eu considerei e coloquei para dizer para as pessoas o seguinte, olha, a família tentou isso também. Sim, houve imparcialidade sua também na questão investigativa, você não deixou, não deixou a investigação ser contaminada, digamos assim, sim, entre aspas, eu não podia. pelas suas diretrizes religiosas. Exato. Que está muito certo. Exato. Eu não deixei o trabalho se perder por conta disso. É muito difícil. Né? Quem está do outro lado quer ouvir isso de você. Quem está do outro lado. O trabalho realmente foi baseado a fundo num trabalho investigativo, num trabalho sério, ouvindo todas as partes, buscando a imparcialidade, relatando as fontes documentais, descobrindo novas teorias e descartando, colocando por terra aquilo que era imaginação, aquilo que era fruto simplesmente da imaginação popular, né? Até porque a questão da ufologia na época, em 85, foi tratada com muita infantilidade. Eles realmente, como a polícia não tinha um desfecho para a história, começou então a dizer, então vamos falar que ele foi abduzido, então vamos falar que ele foi levado, é muito fácil, muito simples. Tem uma resposta para o assunto. Sim, mas deveria ter utilizado um método policial, exatamente, mas depois, como o pai depois foi aceitando o Chico Xavier, ele foi aceitando coisas relacionadas aos discos voadores, ele quer uma resposta, até hoje ele quer uma resposta. A nossa, como ufólogo, seria algo minha, porque cada um tem uma opinião diferenciada, mas eu respeito todas. A minha é de que ele teria sido levado, esse grito que ele deu foi um grito final, depois você pode ver que não houve um outro grito, porque esse som não se expandiu mais, e lá dentro é assim, segundo alguns casos pesquisados, e não por mim, em todo o mundo, por muitos ufólogos do mundo inteiro da Terra. Então é assim que ocorre, emudece. O Sr. Jorge Divino Pereira, que o Alexandre pediu para mim contar, é assim, 3 de setembro de 95, no Morro do Galo Duro. Né, Alexandre? O Morro do Galo Duro é um morro que depois, é no sentido Rio de Janeiro, do outro lado da Dutra. Ele é uma pedrona que tem uma casinha do DAE, Departamento de Água e Esgoto, é uma bomba d'água que tem lá em cima. É uma pedra. Lá, eu estive lá numa outra data, eles estiveram antes. O Jamil Villanova tirou uma foto muito bonita. Essa foto é maravilhosa. Foi no mesmo momento essa foto é tirada. Essa foto que o Alexandre se refere foi tirada nesse morro do Galo Duro. Ao lado eu filmava em VHS as mesmas luzes, 3. Só que o Jamil estava com uma máquina muito boa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Então ele tinha os filtros, ele tinha como puxar o objeto. Então, um objeto sensacional. Ao mesmo tempo que a gente estava ali posicionado, ouvindo muitos depoimentos daquela tarde e noite, houve muitos relatos. Mais tarde, uma luz aparece para um simples grupo, coisa assim de 5 metros à nossa frente, uma verde maravilhosa, cheia de ponta, sensacional, espetacular. A gente tentou filmar, a partir do momento que a gente foi jogar o VHS em cima, ela sumiu, virou uma brasinha assim pequenininha. Depois veio uma conversa, olha, lá embaixo um senhorzinho foi abduzido, foi levado. Bom, vamos fazer uma averiguação no dia seguinte. No dia seguinte nós voltamos lá, tá? O que aconteceu?
os animais tudo latindo. Aí que eu vou falar para você, aquela latição, o seu Jorge pegou a lamparina dele, que era mais ou menos assim, um bambu com 2 nós, ele fura no meio, o querosene, põe o papel de pão, acende e vai lá iluminar para ver. Os bichos lá atrás, ele abriu a porta com aqui atrás os bichos latindo aqui. Ele olhou que nem um diamante pousado lá na frente. Ele passou por debaixo, levantou o arame para ir lá perto. Quando ele levantou, o cachorrinho acompanhou. Nisso já sugou o querosene segundo ele contou para mim, sugou aquele querosene da lamparina. Ele disse que a 50 centímetros de altura, quase assim, menos de 1 metro, ele foi na direção daquilo. Levitando. Ele só depois se deu conta disso, que ele estava pela manhã com os cachorrinhos em volta dele, e ele estava assim. Mas você considera esse facho de luz muito rápido? A velocidade dele é muito rápido. É muito rápido. Então, eu não vi. É segundo os relatos que a gente ouve. Suponhamos. Aqui, eu vou em Piquete, a pessoa me conta uma coisa desse tipo. Eu vou para Tietê e me contam a mesma história. A semelhança nos relatos. Então a gente faz um comparativo. Certo. E aí a gente chega a uma É possível você chegar num padrão. Isso, um padrão, exatamente. É possível você, a partir de coleta de informações de comparação, desses vários fatores apurados, dá para você chegar num padrão médio. Isso. Não definitivo, mas um padrão médio. Assim, variações então, do de relato padrão que médio. eu fiz, por exemplo, do apito, do grito e da luz. Você acredita que naquele momento que a luz azul ela foi disparada, foi o momento da captura? Eles disseram, dentro desse objeto, dessa eles É possível que Mas ele você fala está assim, chegando. um facho de luz ou simplesmente uma luz que piscou? Um facho de tipo um farol mesmo. Não, o que eles relatam é que a luz azul piscou por 3 vezes. Aí, assim, casos também que a gente investigou, não é necessariamente obrigatório de que o facho de luz abduz e puxa. Piscou porque tinha a luz acendeu e apagou. Já está lá, já foi. Provavelmente tinha um objeto ali. Depois de 39 anos, Marco Aurélio continua desaparecido. Se você conhece o caso e tem alguma informação, mande um e-mail para contato@geome.com.br.